Bom, pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Francisco e eu vou estar gravando agora para vocês essa aula de Ciências dos Materiais relativa à seção 2.1 do livro único. Antes de começar, eh, falar com vocês, né, que vocês com certeza já estão sabendo disso, essa semana a gente não está tendo aula presencial por conta do coronavírus, né, o Covid-19, e a gente não sabe qual vai ser a posição da faculdade até a próxima semana, mas por enquanto as aulas, a gente mantém um calendário, mantém um cronograma junto com a ementa. No entanto, isso não vai estar acontecendo presencialmente, mas as aulas e o conteúdo ele vai continuar sendo passado. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre estruturas cristalinas. Isso lá no livrinho de vocês, no livro 2.1, no livro único. E, bom, essa figurinha aqui que tem aqui embaixo é um exemplo, né, de estrutura cristalina. E as propriedades dos materiais, né, eles resultam da combinação entre as características atômicas, como composição, ligação interatômica e a estrutura cristalina. São esses três fatores que vão determinar as características, as propriedades que que o material vai ter. A gente já falou da composição, ou seja, se é ferro, se é carbono, se é ouro, se é prata. A ligação interatômica, a gente falou na aula passada, o tipo de ligação interatômica, né, da ligação química, né, se é ligação covalente, se é uma ligação iônica, uma ligação mecânica. E agora a gente está vendo a estrutura cristalina. Cada bolinha dessa aqui colorida, né, a gente tem as verdes e as vermelhas, cada uma delas está representando um átomo. Então, essa organização dos átomos no espaço é o que a gente vai chamar de estrutura cristalina. E a gente vai ver mais na frente que ela pode ser organizada, bonitinha, como a gente está vendo aqui, que é característica de uma estrutura cristalina, de um sólido cristalino, ou ele pode ser mais desorganizado, que a gente vai ver mais para frente, que é o sólido amorfo. Então, aqui no texto da gente tem a estrutura cristalina refere-se aos arranjos que os átomos podem assumir quando os materiais estão no estado sólido. Descreve uma estrutura altamente ordenada devido à natureza dos seus constituintes em formar padrões simétricos. Beleza, então a gente olhando aqui essa foto, a gente já consegue perceber que essas bolinhas, que na verdade são os átomos, eles seguem esse padrão, estão se organizando, né, de forma a se repetir, ou seja, de uma forma simétrica. E a gente consegue criar padrões, né? A gente tem uma estrutura aqui definida. Primeiramente, a gente vai falar do sólido cristalino, que é o que vai interessar. Esse é o foco mesmo da matéria, que quando formam um padrão tridimensional repetitivo de longo alcance, denominado rede cristalina, assim um sólido cristalino. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessa organização, né, dos átomos numa célula. E aqui uma foto mostrando um aço, por exemplo, né, que é uma rede cristalina. E a gente também tem o sólido amorfo, quando não há um padrão tridimensional repetitivo. Ele é chamado sólido amorfo, que vem do grego amorphos, que significa sem forma. A gente tem aqui uma figurinha aqui mostrando, né, que seria esse sólido amorfo, né, os átomos aqui de uma forma mais desorganizada. E aqui uma pedra, um opala, né? E você percebe que pelo perfil dela, se você compara com o aço, por exemplo, que é uma estrutura cristalina, que são bem diferentes. Você percebe, você consegue enxergar uma ordem aqui, você vê ter padrões de cores diferentes, você vê que ele é desnivelado, e esse é um exemplo sólido amorfo. Nessa figurinha aqui a gente tem a comparação exatamente dos dois, né? O que é um material cristalino e um material amorfo. No primeiro a gente tem um diamante, um cristal, onde o padrão você vê aqui a repetição bonitinha, né? De todas as células, né? Você vê que é bem organizado. E aqui
o material amorfo ele já é mais desorganizado, ele não tem esse padrão. Então, para vocês guardarem o cristalino, você tem um padrão repetitivo, você tem essa simetria na organização da estrutura. O amorfo ele não tem essa organização, é bem simples isso. E aqui a gente tem três figurinhas, né, mostrando primeiro é a pedra, a opala. O segundo é um exemplo dessa opala, né, sendo utilizado em uma joia. E o terceiro é o tal do stibnite, que é um sólido cristalino constituído de antimônio e enxofre. Você percebe que só por ele ser cristalino, né, o fato dele ter essa característica de ser cristalino, você percebe a organização dele, né? Ele tem uma estrutura mais simétrica do que o amorfo. Então a gente vai continuar falando dos sólidos cristalinos, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor esse tema para entender melhor os sólidos cristalinos, né? Já que é essa ordem, esses padrões que se repetem, a gente vai falar de célula unitária. E a célula unitária, o que é? É a ordem dos átomos sólidos cristalinos que indica esses pequenos grupos, né, que vão se repetir. Então, ao descrever a estrutura cristalina, a gente tem que dividir ela em estruturas menores, em entidades pequenas, que a gente vai chamar de células unitárias. Então, aqui no A, né, nessa figurinha A, ela é exatamente essa figurinha B, só que a representação dos átomos está mais próximo do que a realidade, né? Porque no B a gente tem a célula unitária, só que ela expandiu, né, para a gente conseguir enxergar melhor esse cubo, né? Esse, como que esses átomos estão organizados. No A a gente puxou eles, né, aproximou, de forma que os átomos eles se tocam. E no C, a gente tem, de uma forma mais enuviada, né, assim, mais fraco, os átomos que compõem esse sólido como um todo, né, assim, uma pequena parcela dele, e o outro que um pouquinho mais forte a gente tem a célula unitária. Ou seja, essa célula unitária ela pertence a um grupo maior, lógico. E essa repetição dessa célula unitária, a gente consegue definir ela, né? À medida que esses átomos vão se repetindo, essa sequência, a gente vai conseguir identificar e chamar ele de célula unitária. E essas células unitárias têm nomes, né? De acordo com como eles se organizam, se eles se repetem, né? Esses átomos, a gente consegue nomeá-los. O primeiro que a gente vai falar é o CFC, que é o cúbico de faces centrados, ou cúbica de faces centrados, que é uma estrutura cristalina, encontradas em muitos metais, e ela possui uma célula unitária de geometria cúbica, né? Lógico, por isso é cúbica de face centrada, no qual os átomos são localizados você tem átomos em cada vértice, e você tem átomos em cada face desse cubo, né? Então é o que a gente vê aqui nessa figurinha B. Essa figurinha A, ela foi extraída de uma macro, né? De um recorte maior. Então por isso às vezes porque a gente está vendo o átomo inteiro, né? Ele redondinho aqui, às vezes é um pouquinho mais complicado imaginar um cúbico de face centrada. Em B é um pouquinho mais fácil, né? Já que as arestas que unem esses átomos estão aqui, estão presentes, e a gente consegue ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada face desse cubo vai ter um átomo, ou seja, a metade dele, né, vai estar ali preenchendo esse cubo. É o que a gente está vendo aqui, ó. Metade de um átomo aqui dentro, né, compondo esse cubo, a outra metade aqui, e nos vértices a gente tem 1/8, ou seja, cada vértice tem só 1/8 do átomo. É como só essa bandinha aqui dele está aqui preenchendo o que a gente vai chamar de cúbico de face centrada. Aqui a gente tem novamente, né, a representação do cúbico de face centrada, e
o cálculo para a gente conseguir encontrar o fator de empacotamento. Tá? Como que isso foi feito? Eu disse aqui atrás, nesse outro slide, que os átomos eles vão... A gente assume que eles se tocam. Né? Essa é uma das teorias para a gente conseguir calcular, para a gente conseguir ter essas formas, porque os átomos eles não ficam parados no mesmo lugar. Contudo, para a gente conseguir ter essas formas, para a gente conseguir padronizar, a gente assume que os átomos eles ficam lá paradinhos, bonitões, a gente tira essa fotografia e assume que eles estão se tocando. E a partir disso, a gente consegue ter esse equacionamento, em que A representa o vértice, né, do cubo, e esse 4R aqui é essa diagonal, que vai de um vértice até a outra ponta aqui, até outro vértice. Então, a gente tendo... Isso aqui é pela hipotenusa, né? A gente eleva ao quadrado cada cateto, leva ao quadrado aqui a hipotenusa, e eu consigo achar em relação ao R, o R é o raio do átomo, a gente consegue achar o valor da aresta. E a partir daí, sabendo que o valor do cubo é A ao cubo, né? Ou seja, a aresta ao cubo, daqui 16R ao cubo raiz de 2, a gente tem o fator de empacotamento. O que é o fator de empacotamento? É o volume de átomo, né? O quanto de átomo tem ali, né? Ou seja, aqui a gente consegue ver isso mais fácil, porque aqui embaixo a gente tem 6 sobre 2, ou seja, eu tenho 6 metades, né, de um átomo, ou seja, se eu somar, já que é cúbico de face centrada, cada átomo está contribuindo com uma banda, né, e o cubo está com a metade, né, e como o cubo tem 6 faces, eu vou ter 3 átomos inteiros nessa geometria. E 8 oitavos, ou seja, 1, porque o cubo ele tem 8 vértices e cada átomo está contribuindo com 1/8 da sua massa ali para esse cubo. No final eu tenho 4 átomos inteiros. Como o volume do círculo é 4/3 de πr ao cubo, a gente entende, né, a gente assume essa teoria de que o átomo ele tem uma figura de um círculo perfeito, de uma esfera perfeita, a gente utiliza esse equacionamento de 4/3 de πr ao cubo para encontrar o volume do átomo. Como são 4 átomos, 4 vezes 4/3 de πr ao cubo. Daí a gente tem o fator de empacotamento, que é esse volume de todos os átomos que estão dentro desse cubo, dividido pelo volume do cubo, que já está calculado aqui. Então a gente tem que, em cúbico de face centrada, a estrutura CFC, fator de empacotamento de 0,74.